Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 7, que tem como tema a igreja se institucionaliza, e o nosso texto áureo está em Atos 15, 8 e 9. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graça por esse momento, que tu possa estar conosco, nos abençoando nesse estudo. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que abriram a porta para aprender mais de ti. Louvado seja teu nome. Obrigada, meu Deus, porque sabemos, Senhor Deus, que quanto mais aprendemos de ti, Senhor Deus, nos aproximamos também, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Vamos entender, né? A gente está falando sobre institucionalização. Bem, a institucionalização da igreja refere-se ao processo em que a igreja, inicialmente, um movimento informal de cristãos, evolui para uma estrutura organizada com regras, hierarquias e práticas estabelecidas. E o nosso estudo, ele vai abordar os trechos bíblicos de Atos, que se encontra lá em Atos 11, de 1 a 18, e Atos 15, de 1 a 35, que nos apresentam a atuação dos apóstolos em atividade de expansão do Evangelho e na formação da que chamamos de igreja primitiva, compreendendo as primeiras décadas de atuação dos milhares de discípulos de Jesus Cristo. O capítulo 11 de Atos nos leva a um momento crucial na história da igreja cristã primitiva. Revela a expansão do evangelho além das fronteiras judaicas, com o alcance dos gentios, marcando um momento de profunda transformação na compreensão da comunidade cristã sobre a mensagem de Jesus Cristo referente à empatia e inclusão de uma salvação universal. O capítulo 15 de Atos narra a história da primeira grande controvérsia da igreja primitiva, a necessidade ou não da circuncisão para os gentios, né, convertidos. A controvérsia surgiu em Antioquia, e para resolvê-la, Paulo e Barnabé, juntamente com alguns representantes da igreja, foram a Jerusalém para se reunirem com os apóstolos e anciãos. Em Atos dos Apóstolos 11, de 1 a 18, no emocionante, né, relato de Pedro, há registro da conversão do centurião romano Cornélio. É o que nós vamos ver. Um gentio que aceitou a palavra da salvação. E esse gentio, ele aceitou porque alguém apresentou a palavra de Deus para ele, né? Diante das críticas de que não deveria se misturar com os gentios, Pedro se explica. Ele vai explicar, né, o que nós também sabemos, que devemos levar a palavra a todos os povos. E aí Pedro ele se explica, ele informa a todos que, em miraculosa visão, Deus ordenou que ele não deveria classificar como impuro o que Deus o quê? Purificou. Na sequência, Pedro compartilha como o Espírito Santo alcançou toda a casa de Cornélio. Semelhante ao que ocorreu com os judeus no grande dia de Pentecostes, que está registrado lá em Atos capítulo 2. Não há mais sentido para alimentar uma suposta
barreira entre judeus e gentios, diante da promessa da salvação, com bênção para todas as nações da terra. E foi isso que Pedro fez, né? Atos 11, nós vamos ler 3 versículos, tá? Eu peguei, porque toda essa narrativa está em Atos 11, de 1 a 18. Então, eu peguei os 3 primeiros versículos e a minha sugestão é que depois da lição vocês possam fazer a leitura, tá? Versículo 1, 2 e 3, que vamos ler. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. E por que, né? Não deveriam. E lá no versículo 2 vem falando, assim quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Então podemos ver que diante de toda essa polêmica, né, Pedro, ele frente a esse relato, é possível testificar o fato que a graça de Deus se mostra salvadora a todos nós. Vamos agora para Atos 15, de 1 a 35, que fala sobre o concílio em Jerusalém. Como eu gostaria também, como foi no capítulo 11, né, de Atos, que eu falei que não teríamos como fazer toda a leitura, também não teríamos como fazer toda a leitura de Atos 15, de 1 a 35. Nós vamos ler alguns versículos e fica novamente a sugestão para que após, né, o estudo vocês possam voltar toda a leitura completa desses versículos. Então, por volta do ano 50, né, da era cristã, ocorreu uma importante reunião na igreja em Jerusalém. Esse episódio costuma ser denominado Concílio de Jerusalém e está descrito em Atos, no capítulo 15, né, o qual eu pedi para que vocês pudessem depois ler todo ele. O Concílio de Jerusalém, narrado em Atos 15, de 1 a 35, foi uma reunião crucial para a igreja primitiva, focada na questão de se os gentios convertidos ao cristianismo deveriam seguir a lei mosaica, incluindo a circuncisão. A decisão do concílio foi que, embora os gentios fossem convidados a abster-se de algumas práticas, quer dizer, sacrifício aos ídolos, sangue e carne de animais sufocados, né? Não era necessário que eles observassem a lei mosaica. Vejam, a grande questão discutida no Concílio de Jerusalém seria que os cristãos, não os judeus, para serem salvos, deveriam seguir as práticas religiosas e costumes, né, dos judeus conforme a lei de Moisés e também observarem a circuncisão. Diante do que estava sendo discutido, né, na reunião conciliar, Paulo e Barnabé se deslocaram de Antioquia, porque estava aquele conflito, né, de opiniões, de ideias. Então, eles se deslocam de Antioquia para Jerusalém. Eles tinham como propósito que defenderem, né, a universalidade da missão da igreja. Sendo assim, eles defenderiam que os judeus não seriam obrigados a passarem pela circuncisão para serem salvos, independente de qualquer coisa, né? Eles seriam salvos pela graça de Deus. Após relatórios apresentados,
em defesa, né, da universalidade do Evangelho, Deus usou Tiago para conduzir o concílio de Jerusalém com a seguinte decisão, o qual nós podemos constatar lá em Atos 15, 19 a 20, que vamos ler. Por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. A síntese da decisão da liderança e de toda a igreja, sendo ela comunicada por meio de carta, circular aos cristãos gentios, se encontra em Atos 22 a 29. Então, foi encaminhada uma carta, né, um comunicado sobre a decisão que foi tomada. Só que eu vou ler com vocês os versículos 27, 28 e 29. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Né? Então, foi determinado, né, essa decisão lá no concílio. Então, ali não falava que eles deveriam ser circuncidados, né? O concílio de Jerusalém, conduzido pela mão poderosa de Deus, representa especial exemplo da maneira pela qual a igreja deve se organizar diante de questões doutrinárias, né? Levando em conta as escrituras como regra de fé e prática sobre a orientação do Espírito Santo. Não somos salvos por nossas obras, mas por nossa fé. Quando Tiago se levanta e profere o veredito do concílio de Jerusalém, o que vemos é que eles concordam que os gentios não precisam se tornar judeus para se tornarem cristãos. O Evangelho os libertou de buscar um relacionamento com Deus baseado na lei cerimonial. Não haveria mais essa necessidade, né? Porque nós sabemos ali que pela graça haveria salvação. A importância de Paulo para o Evangelho. Paulo foi fundamental na pregação do Evangelho aos gentios, sendo considerado o apóstolo dos gentios por sua intensa obra missionária e doutrinal. Ele não apenas evangelizou, mas também desempenhou um papel crucial na integração dos cristãos não-judeus. A igreja primitiva, defendendo a salvação pela graça, através de quê? Da fé em Jesus Cristo. Vejam, amados, que lindo, né? O que Deus afirma a respeito de Paulo. Quando manda Ananias procurar Paulo após a sua conversão. Nós podemos ver lá em Atos 9:15, que diz: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Vejam como Deus se refere, né,
ao apóstolo Paulo. Ele diz que é para mim um vaso escolhido. Que palavra, né? Que expressão foi utilizada ali naquele apóstolo, para o apóstolo Paulo, vinda de Deus, né? As cartas paulinas que compõem significa parte do Novo Testamento, inspirados pelos cristãos de todas as épocas, visto que garantem elementos educativos para a fé e práticas cristãs, né? Então, essas cartas tiveram um grande significado, as cartas paulinas. Portanto, nós podemos também ver lá em Gálatas 6:10 que diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família. Então, vejam aí, né, a palavra, né, do Senhor sendo levada, todos ali significariam uma família através da salvação, independente da raça e da crença. A salvação é para todos. A expansão do evangelho dos judeus, a inclusão dos gregos. Nós podemos ver lá no livro de Atos, a pregação do evangelho inicia-se entre os judeus. Posteriormente, observamos a sua propagação entre não-judeus, se expandindo posteriormente com as viagens missionárias do apóstolo Paulo, aquele qual é mencionado anteriormente, né, lá em Atos 9:15 que nós lemos, que Deus fala que ele é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. Então, a palavra do Senhor se expande através de Paulo. Esse caráter universal do Evangelho já esteve presente no ministério do Senhor Jesus Cristo, quando ele estabeleceu interação salvíticas com não-judeus. Temos alguns destaques da universalidade do Evangelho, como nós podemos usar como exemplo a mulher samaritana em diálogo, né, salvítico, o contato de Jesus com o centurião romano em Cafarnaum, que diante da fé do oficial, o mestre, afirmamos. Lá em Mateus, vamos ver lá em Mateus 8, né? Então, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, vejo diante dessa universalidade, né, dos exemplos que nós demos, esse contato com Jesus, né, que também tivemos lá como exemplo centurião romano, a fé exposta, né, a fé exposta diante da aceitação da palavra do Senhor. Portanto, irmãos, nós vamos concluindo. E a conclusão deste estudo é que a fé em Jesus Cristo e não a observância da lei mosaica é o caminho para a salvação, estabelecendo uma base para a igreja primitiva e, por consequência, para a igreja de todos os tempos. Assim também, amados, estejamos dispostos a rever os nossos juízos. Algumas convicções sobre doutrinas claras e ética bíblica não são negociáveis, mas quando se trata
de julgamentos baseados na aplicação do princípio bíblico, devemos pelo menos, né, estar dispostos a rever as nossas opiniões, e isso não será tão difícil de se fazer se mantivermos o amor fraterno. Então, nós vimos lá, né, a discussão, se deveria ser circuncisado ou não, se deveria obedecer à lei mosaica e tudo, mas é necessário, nessa situação, termos o amor fraterno, amor que é paciente e gentil, amor que não é facilmente provocado, amor que suporta todas as coisas, crê em todas as coisas e espera em todas as coisas. Nós podemos ver tudo isso lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Que Deus nos conceda medidas maiores deste amor. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir.